Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1. Temos uma alegria muito grande de iniciar hoje a leitura do Evangelho de Lucas. É uma joia preciosa entre os evangelhos, e Lucas é carregado de características um pouco diferentes de Mateus e Marcos, por causa do fato dele ser um médico e um historiador. Então, todo o conteúdo do Evangelho de Lucas é carregado com essas características de Lucas, por causa da sua formação científica, e é muito lindo de você perceber detalhes que ele descreve ali, levando em conta essa sua formação, então um pouco diferente dos outros evangelhos, mas detalhes lindos que carregam de força e de significado tudo que ele escreve a respeito da vida e da obra de Jesus. Uma observação a mais: os milagres, por exemplo, os milagres de cura, entenda que é da perspectiva de um médico que ele registra os milagres de cura por parte de Jesus. Então é muito interessante você observar essas nuances, esses detalhes próprios de Lucas no seu escrito. É uma coisa espetacular, os detalhes históricos de governantes, de datas, de pessoas que são importantes historicamente. Ele faz questão de deixar tudo isso escrito. É muito interessante, muito rico o Evangelho de Lucas. Você vai ser muito, mas muito abençoado se ler calmamente, prestando atenção nos detalhes e tentando lembrar e fazendo comparativos com o que você já leu em Mateus e Marcos. Você vai crescer muito com esse Evangelho. Uma outra característica é que Lucas não era judeu, ele era um grego, portanto um gentil, e é o único dos autores do Novo Testamento que é gentil, e isso é muito interessante. A perspectiva dele não é de um judeu, motivo pelo qual ele acaba inserindo detalhes e falando da história de mulheres que seguiram a Jesus. É um pouco diferente dos outros, ou com mais detalhes, né? Ele dá ênfase em algumas mulheres na caminhada com Jesus, e é bem interessante. Ele carrega de fato de detalhes em muitas histórias, muitos momentos da vida e ministério de Jesus que os demais não trazem. Uma outra observação é que Lucas escreve por volta do ano 60, ok? Lucas, ele provavelmente também usou o Evangelho de Marcos como uma de suas fontes, e logo no primeiro capítulo você encontra o propósito, ou seja, ele escreveu o Evangelho de Lucas com a intenção de munir um certo Teófilo de todas as informações que ele pôde pesquisar a respeito da vida e da obra de Jesus. Parece até, alguns estudiosos dizem, que Lucas foi contratado por Teófilo para escrever uma obra completa a respeito de Jesus e a respeito da obra que os seus discípulos deram andamento. Ou seja, Lucas escreve o Evangelho de Jesus sobre a vida e a obra de Cristo, mas escreve também o livro de Atos, contando a história da igreja, a história do Espírito Santo, agora junto com os discípulos de Jesus, dando andamento na missão de implantar o reino de Deus, agora pelo Espírito de Cristo, orientado pelo Espírito Santo. Então, o Evangelho de Lucas é um evangelho tremendo. Eu gosto do esboço que a Bíblia de Estudo, Almeida Revista e Atualizada, apresenta para a gente. Ele separa, com exceção do prólogo, que é o início, a introdução do Evangelho, nos versos de 1 a 4, quando ele menciona Teófilo. A partir do prólogo, ou depois do prólogo, a partir do verso 5 do capítulo 1, até o final, a gente encontra 7 grandes sessões
nesse livro, ok? Então isso vai ajudar você a entender o livro todo, a memorizar também. A primeira sessão fala do nascimento de João Batista e de Jesus, né? Basicamente nos 2 primeiros capítulos do livro, seria a primeira sessão do Evangelho de Lucas. A segunda sessão está entre o capítulo 3 e o começo do capítulo 4, quando Lucas fala da preparação do ministério de Jesus. Depois, a partir do verso 14 do capítulo 4, Lucas registra o ministério de Jesus na Galileia, ok? E vai até o capítulo 9, verso 50. Perceba que Mateus e Marcos fazem a mesma coisa, eles concentram a narrativa de Jesus no ministério na Galileia, depois eles descrevem uma transição de Jesus entre a Galileia e Jerusalém, depois foca em Jerusalém, registra vários dos discursos e os embates de Jesus em Jerusalém com as autoridades religiosas, depois registra a cruz e a ressurreição. Lucas faz a mesma coisa, mas é um evangelho maior, tem mais detalhes, maior que Marcos, né? E então, até o verso 50 do capítulo 9, você encontra Jesus na Galileia. A partir do capítulo final do capítulo 9 até o capítulo 19, você encontra uma transição, a transição entre a Galileia e Jerusalém. Aqui em Lucas é o evangelista que descreve mais detalhes, inclusive várias das parábolas que só tem em Lucas estão registradas nesse período entre a viagem de Galileia para Jerusalém. Depois Jesus inicia o seu ministério em Jerusalém, né? Lucas registra vários dos seus discursos e discussões com as autoridades, no final do capítulo 19 até o capítulo 21, final do capítulo 21, depois a semana da paixão, capítulo 22 até o capítulo 24, pelo menos a primeira parte, e no final do capítulo 24 a ressurreição de Jesus. É isso que você vai encontrar em todo o Evangelho. São 7 grandes sessões, a gente vai se referindo, né? Vamos nos referindo a elas à medida que vamos lendo. A ênfase que eu dou no primeiro capítulo é que Lucas foca na vida de João Batista e de Jesus. E é lindo, lindo, lindo como Lucas dá detalhes do nascimento de João Batista e da pessoa de Jesus Cristo, como ele fala da pessoa de Maria, como ele fala de Isabel, mãe de João Batista, e ele é o único dos evangelistas que registra os cânticos, aqui o Cântico de Maria, que é conhecido como Magnificat em latim, e o Cântico de Zacarias, o pai de João Batista, assim que ele está no templo dando nome para o seu filho, a sua boca se destrava e ele emenda com um louvor que é conhecido como Benedictus, ou Bendito, também em latim. É lindo, são 2 louvores, 2 hinos maravilhosos. O Cântico de Maria é comparado com o Cântico de Ana, mãe de Samuel, ali em 1 Samuel capítulo 2, ou seja, é um primeiro capítulo riquíssimo de detalhes, de informações. Eu tenho certeza que você vai amar o Evangelho de Lucas e eu estou muito feliz de poder introduzir esse Evangelho no dia de hoje. E é isso, faça uma boa leitura do capítulo 1 de Lucas, você vai ser muito abençoado, muito mais palavra, muito mais presença de Deus, mais fé e ação. Deus te abençoe. E também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com